Olá, pessoal, de volta com o Sandcast. Ricardo, tudo bem? Tudo em paz, Carlinhos. Tudo Ricardo, bem. Queria conversar um pouco com você sobre Arthur Lira, presidente da Câmara, né? Nosso conterrâneo, né? E a gente vem... Mas você não é do Junqueiro, não, né? Não, mas nosso conterrâneo do Estado, Ah, né? certo, Alagoano, né? E a gente vem sendo noticiado, esse informativo dos bastidores que a gente tem, de que ele estaria chateado, revoltado, furibundo, não sei o termo exato, com o governo, porque... Furibundo é bom. Né? Porque o governo, ou parte do governo, ou alguém do governo, não estaria dando ao Arthur Lira o que ele quer, e parece que ele sempre quer muito, né? Uhum. Isso é uma crise nacional, a gente está em crise, é uma crise política que afeta os nossos dias, a nossa rotina, Ricardo? Eu não falaria em crise agora, eu falaria em crises, porque elas vão e voltam, e voltam. E é interessante observar que sempre elas vão embora depois que há o atendimento a um pleito do Centrão. O Centrão é aquele agrupamento parlamentar que o deputado Arthur Lira representa. Ele representa, ele está lá exatamente porque ele é do jeito que é, né? Às vezes ele passa do ponto, como no caso do Padilha, né? Isso. Aquilo é uma grosseria, é uma falta de civilidade, mas aquilo não difere muito, assim me parece, do que o Arthur Lira é como pessoa. Mas ele sabe e usa isso exatamente para defender o agrupamento dele. Se você observar, a bancada do governo Lula, ela é minoritária. É uma bancada que não tem força para aprovar sozinha matérias estratégicas e fundamentais para o governo. Você tem do outro lado a bancada bolsonarista, de direita e de extrema direita, que é mais ideológica, né? Também, assim como a bancada governista é, em regra, ideológica. Se você pegar os partidos de esquerda, ou mais à esquerda, né? De esquerda é muito relativo. Mas a gente raciocina também sempre tomando a relação com as outras correntes. E tem o Centrão. O Centrão não é ideológico. O Centrão é fisiológico. É este grupo, que não é pequeno, é um grupo imenso, que Arthur Lira representa no Congresso Nacional. E essa representação, ela vem não de agora, do governo Lula, vem de antes do governo Bolsonaro, quando ele ficou uma espécie de vice-rei, né? A importância é muito grande. O Bolsonaro, se você lembrar, não havia embate porque o Bolsonaro entregou, disse, não, resolvam lá. Terceirizou o orçamento. Agora há uma resistência aqui e ali, porque tem ainda dentro do governo Lula quem resista a essas pressões e tem quem negocie bem. O caso do Haddad, né, que já levou pancada também, né, do Arthur Lira, mas que negocia bem, conversa bem. O Haddad, já disse, é uma opinião que eu tenho, ele é uma figura extremamente importante na República hoje, e não apenas pela capacidade técnica como ministro da Fazenda, mas também pela capacidade política de articulação. O caso do Padilha, e vamos lá, o que o Arthur Lira fez e disse, aquilo é uma grande, monumental bobagem. Ele falou de novo para o público interno, mas passou do ponto. Mas, repito, a grosseria do Arthur Lira foi o Arthur Lira grosseiro, que se conhece em regra. Claro que ele não é grosseiro com todo mundo, mas quando ele pode, e nesse caso específico do embate do poder, ele é grosseiro. Só que ele vai sair dessa crise de agora, e repito, e haverá outras crises, acontecerão, eu não tenho dúvida nenhuma, com algum ganho. Sempre foi desse jeito, porque ele está representando o Centrão. O Lula foi muito preciso naquele episódio com o Haddad, né, que foi perguntado ao Lula, eu achei extremamente interessante, ele disse sobre aquela reação do Arthur Lira com o Haddad, reclamando que o governo não cumpria o que prometia, e fez críticas duras ao Haddad, então, não da forma estúpida que ele fez com o Padilha, que não é um bom articulador. Isso é a opinião dos petistas mesmo. É verdade. Se você conversar com alguém do PT local, que tenha mais compreensão do cenário nacional, vai dizer exatamente a mesma coisa. E também as críticas dos próprios petistas do Congresso Nacional, que não o veem bem. É um personagem hoje ligado ao Lula. Repito, não tem, como já disse outras vezes, um Zé Disseu, que era um cara grande, né? E um cara que sabia ser grande, ainda que levasse as pancadas. E o Zé Disseu levou muita pancada, né?
Ele foi imolado, Sim, né? lógico, Diga-se né? de passagem, né? Porque era um personagem grande e que assumia, o Zé Disseu assumia a responsabilidade por aquilo que aparecia para a opinião pública como o lado ruim do governo. O Padilha não tem esse tamanho. E o Padilha não tem essa habilidade. O Padilha também está longe de ser, dentro do próprio PT, uma figura grande. Uma figura que o Lula escolheu para colocar ali, dentre os cargos que cabia a ele pessoalmente escolher, né? E cada um representa uma história de uma corrente, né? E terminou, enfim, cabendo a ele esse papel de articulador, que ele não faz bem. O Lula não vai tirá-lo agora, e diga-se passagem, não vai tirá-lo, até porque o Arthur Lira disse que ele devia sair. Ele deixou claro, né, o Arthur, o que é uma estupidez. Ninguém empareda um governo, um presidente da República, dessa forma. O ministro não presta, então substitui o ministro, porque o Arthur Lira, que é presidente da Câmara Federal, assim o quer. Não é assim, né, gente? Agora, também entendo que o Arthur, ele mesmo sabe que há um limite para ele caminhar. Há um limite para ele pressionar o governo. Ele não será o novo Eduardo Cunha, que ninguém espere que não vai ser. Ele quer do governo, não só agora imediato, que é a história da liberação de emendas, já está conseguindo, né? A liberação das emendas, mas que a projeção da sucessão dele na Câmara Federal reserve a ele um papel importante e fundamental. E que o governo forme com ele para essa transição, né? Para o futuro presidente da Câmara Federal. No mais, são crises artificiais. Se joga efetivamente para a plateia, ele faz, e eu digo, Lula foi muito preciso, ele está cumprindo o papel dele. Não sei se você lembra dessa história, Lula disse, se fosse eu falando para um grupo de sindicalistas, eu faria a mesma coisa, meu discurso seria outro. Claro, é um jogo, gente. Esse jogo também é teatro. E o Arthur Lira é o ator principal do Congresso Nacional. Ator, porque ele atua assim como, em regra, todo mundo ali tem uma atuação dramática, ou enfim, de comédia, ou trágica, como você queira. O Arthur vai saber estabelecer ou entender qual é o limite do próprio presidente Lula. Mas o papel dele, quando ele se manifesta dessa forma tão grosseira, é voltado para dentro e, de alguma forma, dizendo ao governo, cadê? Nós estamos esperando aqui mais, né? Isso. E assim, mas não já dei tanto? Sim, ali já passou, já foi consumido, né? E a partir de agora, nós queremos mais. Mas isso não interrompe algumas coisas como a reforma fiscal? Vamos lá. Se você observar, mesmo com esses embates, mesmo com esses impeditivos e freios do Congresso Nacional, o governo tem conseguido aprovar medidas estratégicas e vai aprovar outras. Agora vai ser concomitante. A negociação com ele, Arthur, e quando se entender Arthur Lira, tem que se entender essa banda do Congresso Nacional chamado Centrão. Ele sabe apacentar ou acalmar o Centrão, o Arthur, e ele quer isso do presidente Lula diretamente, que é que tem força de decidir, enfim, se vai ceder mais ou ceder menos. Esse é um embate, e aquela história é muito dialético, né? Um puxa de um lado, outro puxa do outro, e a média não vai ser satisfatória totalmente, nem para um lado nem para o outro. Mas que vai ter que ceder, vai. O que está estabelecido hoje, o Congresso Nacional que está aí, é o que nós elegemos. E se nós achamos ruim, que no próximo nós melhoremos as nossas escolhas, né? Você tem eleição agora, municipal, que tem uma ligação direta com isso. Quando você elege prefeitos e vereadores, se você pegar um estado pequeno como Alagoas, que é um estado muito pobre, né? Em que a população depende muito do poder público, do serviço público. Se você elege cabos eleitorais desses deputados que estão aí, que a gente reclama que não prestam, que são bons, se você está elegendo esses caras, depois você vai reclamar de quê? Porque esses caras vão trabalhar para esses mesmos personagens. É um jogo e um teatro. Se a gente não consegue enxergar o que está sendo feito agora, no futuro você já chega cego. Você já chega na eleição de 2026 cego ou vesgo. Exatamente. E assim, é muito difícil imaginar que o Centrão não vai fazer o próximo presidente também da Câmara. Da Câmara, né? Não tenha dúvida nenhuma. E também do Senado, né? Então. Porque
Já falamos, o presidente do Senado é um grande sonso, né? É um policial bom e policial ruim, né? É mais ou menos isso. Aquela... O Pacheco é um personagem. É engraçado, de bom moço, aquele cara, né? Que diz assim, pô, aquele cara vai pra missa todo domingo, né? Bota um melhor terno e tal. E, enfim, depois que sai dali, pinta o diabo. Ricardo, vamos para a nossa dica cultural, então. Sair um pouquinho dessa do policial bom, do policial ruim, de Arthur Lira. E eu vou... Ele é o quê? O policial bom ou ruim? Não, o Pacheco é o bom, né? Bom. E o Arthur Lira seria o ruim. O policial ruim. Meu Deus, né? É isso. Às vezes é melhor nem falar do que a gente pensa. Eu fico pensando quem é o bom nessa história, né? Minha dica cultural é um filme que você também já viu, a gente já compartilhou isso. Eu achei, na minha opinião, o melhor filme de 2023, que eu achei uma safra muito boa também. Que é um filme do Wenders, diretor alemão, Dias Perfeitos. E eu estou falando desse filme agora porque ele chegou no streaming, no MUBI, a plataforma MUBI, que faz parte lá do Prime. Achei um filme maravilhoso, sensacional, se passa no Japão. Fala Qual produção, né? Exatamente. O Wenders tem isso. O Wenders já fez Buena Vista em Cuba, já fez filmes na Alemanha, já fez filmes em diversos lugares, né? Icônicos, né? Na Alemanha mesmo ele fez Asas do Desejo, né? Então, o filme é belíssimo. Acho um filme... Ele fala sobre a rotina, né? É basicamente isso. Mas, no mais, é melhor não dizer. Mas eu acho que tem diálogos lindos dele com a filha, dele com a sobrinha. Eu acho um filme belíssimo. Eu fiquei encantado. Vi de novo. Tinha visto no cinema. Vi de novo agora. No MUBI. Dias Perfeitos. Dias Perfeitos. Inclusive, tem uma cena que ele bota pra trocar Perfect Day, do Lou Reed, que eu adoro aquela canção também, da época do Velvet Underground. E é uma das cenas mais belas do filme, então, pra mim. E a sua, Ricardo? É interessante porque não é um filme sobre acomodação, né? Não. É um filme sobre viver bem com o que se tem, né? E é mais ou menos isso. Eu gostei muito desse filme. Achei um filme bonito. Daquele filme que termina do caramba, que coisa boa ter assistido esse filme. E é bom, eu não vou dizer aqui, enfim, não é spoiler, mas é um filme que não se resolve no final, né? Isso. Ele fica aberto ali, deixa por conta do espectador. A minha dica é esse livro do Eduardo Gianotti. Eu achei ele muito interessante. Li nas férias desse ano, O Anel de Giges. Isso é uma história clássica da filosofia, né? Com Platão. O Anel de Giges, que é apresentado por Glauco, irmão de Platão a Sócrates, né? Nos diálogos, em que ele faz uma provocação, né? O Sócrates defendendo que a virtude ela é boa em si. E aí ele apresenta essa história do Anel de Giges, que é um camponês que encontra um anel numa caverna, enfim, tem um cavalo gigante e uma pessoa, estátua lá que tinha esse anel. Ele tira esse anel e coloca no próprio dedo. Tudo bem, quando chega num determinado local, ele gira o anel e ele fica invisível, ele nota que fica invisível para as pessoas. E aí entra a discussão filosófica fundamental, né? Eu brinco, digo, a história é o início da discussão sobre a consciência humana. Você, invisível, era capaz de fazer o quê? Né? Uma pessoa que se vê invisível, assim, aí vem um monte de dinheiro. Você entra numa agência bancária. Como é que você reagiria ali, sabendo que ninguém vai ver que você levou o dinheiro? Essa é uma provocação muito boa. Eu me lembrei que tem uma definição de consciência do Christopher Hitchens, que era um polemista ateu. Ele era inglês, que morava nos Estados Unidos, morreu de câncer. É uma figura interessante, polemista muito conhecido. E principalmente nos Estados Unidos, você imagina, com aquela religiosidade, né, fanática, né, dos americanos, fora das duas costas, né? Os Estados Unidos tem as duas costas, leste e oeste, você tira os Estados Unidos profundo, é uma loucura aquela história. E ele dizia o seguinte, que consciência é aquilo que me guia quando ninguém está me vendo. Eu acho isso ótimo, maravilhoso. Se é praticável ou não, é uma discussão que ele, Gianotti, propõe. E eu acho que seria interessante as pessoas lerem esse aqui, porque ele pega personagens históricos, filósofos, Kant, Rousseau, né, como eles reagiam em relação à história da virtude. A virtude
aquela que não é vista, né? Porque quando você se torna invisível, você pode tudo. Você pode tudo? Você pode tudo? Pois é o que ele propõe aqui como debate. Vale a pena. O Anel de Giges, Eduardo Gianetti. É isso, tomara que esse anel não vá em algumas mãos, em alguns dedos aí, porque tem gente que sem ser invisível já tá... Imagina invisível. Sem risco de ser flagrado, né? É isso, Ricardo. Um grande abraço. Grande abraço, pessoal. Abraço. Até a próxima semana.